Olá, meus amores! Vamos começar mais uma aula de história. Nessa aula de história, nós vamos falar um pouquinho sobre a abolição da escravatura, tá? Para que vocês tenham referência desse conteúdo, né? Tá no livro de vocês, nas páginas de números 79 e 80, tá? Esse conteúdo faz parte da unidade 3, finalizando a nossa unidade 3, né? Então, nós vamos finalizar hoje no livro didático, essa parte do livro, né? Quando a gente fala de abolição, o que é abolir? A palavra abolir, ela significa acabar, dar fim, extinguir, né? Nós sabemos que a escravidão no Brasil, né, ela se iniciou com a finalidade, né, de substituir a mão de obra, né, indígena, né, mão de obra escrava indígena, né? Principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar, depois, posteriormente, na mineração e depois no cultivo do café, né? A mão de obra escrava, né? Os escravos, eles vinham do continente africano, né? O que acontece? O processo de transporte desses escravos era um processo bastante doloroso, porque os escravos, eles passavam por muito sofrimento, eles não tinham praticamente direitos, né? Não tinham direitos, não tinham alimentação adequada, não tinha medicamento, né? Eles eram transportados em navios negreiros, bem amontoados nos porões desses navios, né? E esses navios, eles não tinham, esses porões não tinham iluminação, não tinha um básico, né, que nós precisamos, né? Porque para nossa sobrevivência nós precisamos de ter um banheiro, né, para fazer as nossas necessidades fisiológicas, né? Nós precisamos de alimentação e nós precisamos de medicamentos para manter a nossa saúde, né? Então, esses escravos, eles eram capturados, né? No continente africano, algumas tribos, né, uma capturava a outra, ou com tribos rivais, e esses escravos no continente africano eram pessoas que eram livres, pessoas que tinham uma profissão, pessoas que tinham famílias, pessoas que eram capturadas e transportadas aqui como se não tivesse nenhum tipo de direito, nem tivesse nenhum tipo de estrutura no continente onde eles estavam, né? Nos países que eles pertenciam. Então, vinham para o Brasil, perdiam todos os seus direitos e tinham que trabalhar de forma forçada, né? Eram tratados como mercadorias, né? Esse processo de escravidão, ele não foi um processo curto, né? Ele foi bem longo, teve uma duração bem extensa. E esse processo de abolição, ele começou inicialmente na Europa, né? Na Europa, foi os primeiros pensamentos de dar fim à escravidão. No Brasil, já foi um processo mais tardio, tá? Então, eu vou fazer a leitura com vocês da página de número 79 e da página de número 80, para a gente comentar alguns pontos referente à abolição da escravatura. Então, vamos lá comigo? Então, no livro de vocês começa assim, ó. No início da colonização, não havia trabalhador para realizar os trabalhos braçais pesados. Assim, os colonizadores portugueses tentaram utilizar a mão de obra indígena, né, que foi a primeira mão de obra utilizada nas lavouras. Porém, os religiosos, né, os jesuítas católicos, se pronunciaram contra a escravidão dos indígenas, né? Os jesuítas não eram a favor da escravização dos povos indígenas. Então, os portugueses foram buscar mão de obra na África para submetê-los ao trabalho escravo. Começou assim a entrada dos escravos no Brasil, tá? Os negros eram trazidos e transportados nos porões dos navios negreiros, onde, devido aos maus tratos, muitos morriam durante a viagem. Após o desembarque, eles eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho como mercadorias, né?
Então, nem todos os escravos que eram transportados nesses navios chegavam aqui com vida, né? E os que morriam eram o quê? Lançados no mar, né? Então, não tinha nenhum sepultamento, era lançado para o mar e acabava que o quê? Os bichos marinhos comiam o corpo desses negros, né? Após o desembarque, eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho como mercadorias. Eram tratados com violência, não tinham direitos e nem podiam se defender das injustiças que sofriam, né? Pensa, eles eram seres humanos como todo mundo, mas não tinham direitos nenhum, né? Dormiam nas senzalas, né? Quando chegavam aqui no Brasil, tinham grandes galpões que não tinha janela, era escuro, não tinha cama, não tinha conforto nenhum, tá? Dormia nas senzalas, barracões escuros sem conforto e higiene. O período da escravidão foi marcado por revoltas e muitas fugas que deram origem aos quilombos, locais onde os negros fugitivos viviam. Vocês vão ver que quando nós falamos sobre as revoluções, né, que tiveram, principalmente no período regencial, você vai ver revoluções que nós falamos que tiveram teve um especial que teve a participação da camada pobre, que contou com a participação desses escravos, né? O maior quilombo foi Palmares. Na segunda metade do século XX, surgiu o movimento abolicionista, que defendia a abolição da escravidão no Brasil. Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Luiz Gama foram os principais abolicionistas, pessoas que lutavam para libertar os escravos. Então, essas pessoas, né, pessoas que faziam parte da sociedade, né, eram escritores, eram jornalistas, que faziam parte da sociedade brasileira na época do século XX, eles foram pessoas que eram a favor, né, defendiam o fim da escravidão no Brasil, né. A Inglaterra também teve sua parcela de contribuição para a libertação dos escravos. Não por sua bondade, não é porque a Inglaterra era boazinha que ela queria que desse fim à escravidão no Brasil, não, tá? Mas pelo próprio interesse, tá? Essa defesa do fim da escravidão por parte da Inglaterra é porque ela tinha um interesse nisso. A Inglaterra tinha colônias que produziam o açúcar para ser vendido na Europa. Sem escravos no Brasil, a produção de açúcar iria diminuir, porque não ia ter mão de obra para produzir o açúcar aqui, e ela ganharia concorrência comercial na venda do produto. Então, ela começou a ser a favor do processo de abolição da escravatura aqui no Brasil, por quê? Como ela produzia o açúcar também, e o Brasil também produzia. O que acontece? Se o Brasil produzia e ele tinha mão de obra escrava, né, ele ia produzir mais produtos, ia exportar esses produtos, ia ser um concorrente para a Inglaterra. A Inglaterra, avisando isso, o que ela fez? Ela defendeu o fim da escravidão, né? Porque dessa forma o Brasil não ia ter mão de obra para produzir o açúcar. Então, a produção de açúcar iria diminuir. Então, ela acabaria o quê? A Inglaterra ia acabar dominando o comércio do açúcar. Então, não é porque ela era boazinha que ela era a favor desse fim desse processo de escravidão, não. Ela tinha interesse nisso, né? A escravidão no Brasil durou muito tempo e lentamente foram surgindo algumas leis a favor dos escravos. Nós tivemos uma primeira lei que foi feita no ano de 1850. Essa lei foi chamada Lei de Eusébio de Queiroz, né? Essa lei, ela determinava o fim do tráfico de escravos, né? Era proibido traficar os escravos nos navios negreiros. Só que apesar dessa proibição, ainda continuava o comércio de escravos, tá? Uma outra lei que foi instaurada no ano de 1871 foi a Lei do Ventre Livre. Desculpa, o que determina essa lei? Essa lei,
determinava que os filhos de escravas, nascidos a partir da data que foi assinada essa lei, eles receberiam a guarda deles passaria para os proprietários até que eles completassem 21 anos de idade. No caso, eles receberiam a liberdade. Só que vamos pensar da seguinte forma: se a mãe é escrava, o filho ele vai permanecer com a mãe, não é? Ele vai acabar sendo livre? Não, mesmo ele recebendo a alforria, mesmo ele sendo livre, mas como a mãe é escrava, ele vai acabar permanecendo como escravo, né? Mas era uma tentativa de acabar com a escravidão. A outra lei que nós tivemos foi no ano de 1885, que foi a lei dos sexagenários, que também foi chamada de lei de Saraíba de Cotagipe. Essa lei, ela dava liberdade aos escravos com mais de 65 anos, né? Só que essa lei, se a gente for pensar um pouquinho também, o que acontece? Os escravos, pela forma de tratamento que eles recebiam, né, o trabalho pesado, as faltas de uma alimentação adequada, de higiene, né, das necessidades básicas, nem a maioria dos escravos, eles não chegavam a atingir essa idade de 65 anos, né? Eles morriam antes, né? E outra lei, né, que foi a lei que foi proclamada aqui no Brasil, dando fim, né, totalmente à escravidão, foi a Lei Áurea, né, no ano de 1888. Essa lei foi assinada no dia 13 de maio, né, do ano de 1888, pela filha de Dom Pedro, no caso a princesa Isabel, né? Enquanto ela governava no lugar do seu pai, enquanto seu pai estava fazendo uma viagem, ela acabou assinando essa lei que extinguia totalmente a escravidão no Brasil, né? Só que a gente vai dizer que extinguiu, era uma lei, mas mesmo com essa lei, o processo de escravidão ele não foi totalmente findado, porque vamos raciocinar. Os escravos, eles não tinham salário, né? Receberam a liberdade, mas acabavam que eles teriam que continuar trabalhando nas fazendas, nas localidades onde eles trabalhavam. Por quê? Sem salário, como que eles iriam se sustentar, né? Eles eram marginalizados pela sociedade, eles não eram aceitos, né, pela sociedade. Então acabava que acabou no papel a escravidão, mas a escravidão de verdade ainda permanecia, né? O que acontece? Dona Isabel, no caso a princesa imperial do Brasil e regente do Império, quando ela assinou a lei, ela acabou recebendo o título de redentora, né? Como se ela tivesse feito algo magnífico, né? Aí ela recebeu esse título de como a benfeitora dos escravos. A Lei Áurea, ela não mudou muito a situação dos negros. Eles ficaram sem trabalhar, sem terras para cultivar, sem casa para morar, sem dinheiro e sem escolas para estudar. Pois as poucas escolas que havia, só os ricos estudavam. Muitos foram para as cidades na esperança de uma vida melhor, mas sofreram a discriminação de todo tipo. Tornaram-se escravos da miséria. Então acabou o processo de escravidão, mas a situação dos negros não acabou, né? E a gente pode ver ainda que nós temos na nossa história, atualmente ainda nós temos ainda, né, restícios, um tiquinho ainda inserido na nossa cultura dos traços dessa escravidão, né? Tem pessoas que ainda tratam as pessoas de forma diferenciada devido ao tom de pele, né? Tratam as pessoas negras como se elas fossem diferentes, né? E nós somos todos o quê? Iguais, independente da cor da pele, independente do cabelo, independente do tamanho, nós somos iguais, né? Uma curiosidade que tem aqui no livro de vocês, ó. Com a abolição da escravidão no Brasil, os fazendeiros necessitavam de pessoas que trabalhassem nas lavouras, em outras atividades. Assim, o país recebeu um grande número de imigrantes, mão de obra assalariada,
vinda de outros países que influenciariam a cultura brasileira. Então, para dar continuidade, é o que nós trabalhamos, que a gente acabou de explicar sobre a abolição, né? Nós vamos fazer uma atividade no livro de vocês, tá? Como a tia disse, no livro de vocês, o conteúdo de abolição está na página número 70 e na página de número 80. Então, vamos desenvolver as atividades sobre esse conteúdo na página 80 do livro de vocês e também vamos fazer a página número 134 no reforço, tá? Atividades são bem simples, né? Então, vamos juntinhos comigo fazer. Não se esqueça que vocês devem colocar a data, tanto no reforço, nas páginas do reforço, como na página do livro, tá? Data de hoje, dia 26 de 8 de 2020. A primeira atividade do livro de vocês, na página 80, está assim. Na segunda metade do século XIX, surgiu o movimento abolicionista que aos poucos conseguiu aprovar algumas leis que beneficiaram os escravos. Números de 1 a 4, de acordo com a ordem que as leis foram aprovadas. 1. Lei Eusébio de Queiroz, 1850. 2. Lei do Ventre Livre, de 1871. 3. Lei dos Sexagenários, de 1885. E 4. Lei Áurea, 1888. Primeiro, acabou com o tráfico de escravos da África para o Brasil. Como é que foi o nome dessa lei que nós falamos anteriormente? Foi a Lei Eusébio de Queiroz. No primeiro parênteses vai ficar Eusébio de Queiroz. Segundo, libertou todos os escravos com mais de 65 anos. Foi o quê? A Lei dos Sexagenários. Então ficou o número 3. Aboliu a escravidão no Brasil. Como é que foi o nome dessa lei? Lei Áurea. E por último, deu liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir do dia 28 de setembro de 1871. Essa foi a lei do quê? Do ventre livre. Então a sequência ficou número 1, 3, 4 e 2. Na questão de número 2 tem assim: quem assinou a Lei Áurea, que aboliu definitivamente a escravidão no Brasil? Como é que foi o nome dela, gente? Foi a Princesa Isabel, né? Que lembra que eu falei para vocês que ela recebeu o título de quê? De Redentora depois que ela assinou essa lei. Na questão de número 3, vamos fazer juntos, tá? Assim, ó, converse com seus colegas e o seu professor sobre os motivos que contribuíram para o fim da escravidão no Brasil. Depois escreva as suas conclusões, né? Primeiramente, o que contribuiu para o fim da escravidão? Nós tivemos o quê? Os movimentos abolicionistas, né? Que pressionavam, né, que fosse declarado o fim da escravidão. Nós tivemos os movimentos abolicionistas e também nós tivemos a influência de quem? A influência da Inglaterra. Lembra qual era o interesse da Inglaterra em acabar a escravidão aqui no Brasil? Que o Brasil era um concorrente no comércio do açúcar. Então, o Brasil não tendo mão de obra escrava, a Inglaterra acabaria o quê? Dominando esse comércio, né? Então, ela acabou incentivando os movimentos abolicionistas, ok? Então, nós concluímos as atividades na página 80 do livro de vocês fizeram juntamente comigo. Agora, nós vamos fazer as atividades aonde? No reforço, tá? No reforço, nós vamos para a página de número 134, ok? O livro caiu. Página de número 134, nós temos a questão de número 1, 2 e 3. Que nós também vamos fazer juntos. A primeira questão está assim, ó. Pesquise e responda onde eram aproveitados os negros que chegavam ao Brasil. Ou seja, quais eram as atividades que eram realizadas por esses negros que eram comercializados aqui no Brasil? Vamos lembrar? Eles eram aproveitados primeiramente aonde, né? Eles
eram aproveitados nas lavouras como mão de obra, ó, como mão de obra nas lavouras, né, ó, nas lavouras, né, eles trabalhavam nas casas dos senhores fazendeiros, né? Senhores fazendeiros em diversas funções, né? Então eles trabalhavam nas lavouras, eles trabalhavam nas casas, né? Serviam, as escravas serviam como homem de leite, damas de companhia, trabalhavam na plantação, trabalhavam na mineração, desenvolviam diversas atividades, né? Então nós fizemos a questão de número 1 na página 134 no reforço, ok? Vamos prosseguir agora para a questão de número 2 no reforço de vocês. A questão de número 2 no reforço está assim, ó. Quais foram as leis assinadas antes da Lei Áurea, né? E como funcionavam? Antes de ter a lei que acabava totalmente com a escravidão, nós tivemos primeiramente o quê? Nós tivemos a lei Eusébio de Queiroz. O que determinava essa lei? Vocês lembram? Essa com essa, no caso aqui, ó. Ela fazia o quê? Proibia o tráfico de escravos, né? Essa foi a primeira lei abolicionista. Depois nós tivemos o quê? A lei do ventre livre, né? Que fazia o quê? Declarava livre os filhos de escravos, né? Nascidos a partir da lei, ó. A partir da data que foi feita a lei, os filhos de escravos, eles eram o quê? Livres, né? Depois nós tivemos o quê? A lei dos sexagenários. Vocês lembram o que determinava a lei dos sexagenários? O que determinava essa lei? Ela dizia que os escravos com mais de 65 anos estavam o quê? Livres, né? Então, ó, libertava os escravos com mais de 65 anos. Então, vamos recapitular cada uma das leis que nós registramos aqui. Primeiro, teve a lei de Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos, né? Foi uma das leis antes da lei final que proibia a escravidão. Nós tivemos a lei do ventre livre que declarava que os filhos de escravos, a partir da data que foi feita essa lei, eles receberiam a liberdade. E a lei dos sexagenários libertava os escravos com mais de 65 anos de idade. Então, essas foram as 3 leis abolicionistas que vieram antes da Lei Áurea, né? E por último, nós temos a questão de número 3, que eu vou colocar aqui embaixo, que fala assim: a abolição foi assinada em que reinado e em qual ano, né?
Qual reinado que foi declarada o fim da escravidão? Foi aonde? No segundo reinado. Então, deixa eu escrever aqui bonitinho, ó. Segundo reinado, né? No governo de Dom Pedro II, no ano de quê? De 1888, né? Que foi assinada pela sua filha Isabel. Enquanto ele estava em uma viagem, ela governava no seu lugar. Aí foi assinada a Lei Áurea sobre a pressão de quem? Da Inglaterra, né? Sobre o incentivo da Inglaterra, ok? Então, nós desenvolvemos essas questões, tanto no livro como no reforço. Nós finalizamos a parte referente à abolição da escravatura, né? Nós temos outras páginas referente ao conteúdo, né? Os conteúdos trabalhados em história, né? Que nós vamos desenvolver, tá? Para a aula de vocês, né? A nossa próxima aula, como tarefa de casa, tá? Eu quero que vocês desenvolvam, vou apagar aqui para a gente registrar quais são as tarefas que vocês vão desenvolver como tarefinha de casa, tá? Já começando a revisar o nosso conteúdo trabalhado, né? Então, dever de casa de história, já iniciando a revisão de história para a prova, vocês vão fazer atividades no reforço, relembrando primeiramente os movimentos nativistas, né? Então, página 128, páginas, né? Vocês vão fazer a página 128 até a página de número 130, tá? Vocês vão fazer a página 128, 129 e 130 como tarefa de casa, tá? Essas páginas do reforço, primeiramente, vocês vão lembrar o movimento nativistas, que foi a primeira coisa que nós trabalhamos na lição de 3 de História. Depois, na página de número 130, vocês vão revisar a vinda da família real para o Brasil, que nós também trabalhamos no conteúdo de história, tá? Releiam a unidade 3, referente a esse conteúdo, e respondam essas 3 páginas, onde nós iremos fazer a correção na próxima aula, ok? Então, beijos e até a próxima aula.